Fala pessoal da BapFox. Galerinha do barulho, vamos começar com esta aula em ritmo de festas. E esse ritmo vai contagiando, certo? Então, olha que interessante que vamos fazer. Vocês vão receber na grade de aulas o nosso programa 9 e vamos ver uma coisa bem legal, bem fofinha, que é o ALV. O que é isso? ALV, Advanced List Viewer. É uma lista, é uma visualização avançada de lista. Sou muito bom em inglês, hein? Olha que interessante. O que é isso? Vamos abrir o Minisap. Eu vou logar aqui. Vamos, por exemplo, na SE16. SE16 é onde nós verificamos os dados que existem em uma tabela transparente. Uma tabela transparente de dados persistentes. Por que dados persistentes? Porque eles persistem. E quando o programa vai embora, eles continuam lá. Então, olha que interessante. Eu vou colocar uma tabela aqui chamada sFlight. Legal? Eu vou dar um Enter. Ele parou aqui na tela de seleção. Eu vou processar. E feito. Isto aqui, essa forma de exibição dos dados, que é parecido com Excel, é um ALV. Isso aqui é um ALV. E essa forma ela é bem prática e você tem várias coisas bem interessantes nela, como por exemplo, fazer o sort, fazer uma filtragem, por exemplo, se eu quiser aqui, só moedas japonesas, ele filtra aqui para mim. Ou também algumas questões, por exemplo, somatórias. Olha que legal. Ele não faz só isso, ele faz somatórias complexas. Por exemplo, se eu vier aqui, marcar essas 4 colunas e fizer uma somatória aqui. Opa, peraí, eu vou sortear. Olha que interessante. Quando eu dou esse sort aqui, ele vai agrupando para mim já os valores que são iguais. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, isso aqui fizer uma somatória. Peraí, cadê? Esse alívio aqui ele não deixa fazer uma somatória mais complexa. Mas a gente consegue fazer somatórias bem complexas. Na verdade, o LVzinho que a gente vai fazer ele é um pouquinho mais bacana que esse. Mas aqui você tem também questões como print preview. Aqui ele dá um preview de como seria a impressão. Aqui eu não sei se eu tenho... ele vai abrir o Excel aqui, olha que legal. Aqui ele vai fazer o download para Excel. O que esse carinha faz? Bom, ele tem várias opções. E aqui também tem uma questão de layout. Nós conseguimos aqui setar, por exemplo, quais campos a gente quer que apareça, quais não queremos que apareça. Olha que bacana. Isso aqui é um pouco diferente da Table Control. O que é uma Table Control? Eu vou dar uma navegadinha aqui na barra SM30. Lembra da SM30? Das manutenções que a gente fez? Deixa eu colocar Y aqui, pegar a tabela que a gente brincou só para mostrar para vocês. Display. Isso aqui é uma tabela também. Só que essa tabela é chamada de Table Control. Ela tem uma grande diferença tanto na questão de programação para fazer ela, como na questão de imputar dados. Então, via de regras, quer imputar dados e manusear dados, a gente utiliza a Table Control. Quer exibir dados, fazer somatórias e deixar bonitinho, para que fique de uma forma bem clara os dados que a gente está trabalhando, ALV. Legal? E nesse exercício a gente vai fazer exatamente isso. Vamos programar um ALV para mostrar os dados.
Então, nós vamos selecionar os dados e mostrar. No documento, a gente escreveu aqui, ó, ALV, exibição avançada de uma lista. A gente vai fazer alguns parâmetros de tela mais inteligentes para selecionarmos nessa tabela e exibir esse relatório. Então, a primeira coisa que nós vamos desenvolver aqui vai ser este report. Opa, caiu minha conexão. Deixa eu conectar de novo aqui. Vamos na SE38. Vamos colocar este report aqui, y_abafox, underline 9, underline, meu ID. Criar. Report. Relatório. ALV. Programa executável. Pacote y_abafox. Legal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a tela de seleção, onde o usuário vai imputar os dados e vamos restringir a seleção da tabela. Então, vamos criar a tela de seleção. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é utilizar e explicar o que seria. Vamos aqui na barra OSE16. Olha que interessante. Vou colocar aquela tabela de novo. E tá vendo esses campinhos aqui? Isso aqui é tudo feito em ABAP. Então, quando entramos aqui pela primeira vez, o que o SAP faz? Ele compila, ele gera um programa totalmente dinâmico e que cria esses campos na tela. E percebam que nós temos alguns tipos de campo. Os campos que já vimos, que são aqueles parameters, eles têm esse aspecto aqui. É apenas um valor e só. Porém, os outros campos, eles têm range de dados, de até, e tem esse botãozinho aqui que é uma seleção complexa. Você consegue colocar valores individuais, consegue colocar vários ranges de valores, consegue excluir ranges de valores, excluir a exclusão de valores únicos ou a exclusão de ranges de valores. Então, essa complexidade aqui, ela é definida por este campo. Isso aqui é muito simples de colocar e de trabalhar com ele. Ele é chamado de Select Options. Olha que simples de fazer. Para a gente criar um Select Options, e nós vamos criar Select Options, vamos aqui na barra S11, S-Flight. Vamos pegar os campos que são chave para fazer a nossa telinha. Esses campos que são chaves aqui, ó. Então tem menos o mandante, que o mandante nós não costumamos trabalhar com o mandante em termos de seleção, porque o próprio sistema ele coloca esse tipo de informação, tá vendo aqui, ó? Aqui é o nome do sistema que estamos acessando e aqui é o client, que é o mesmo que existe quando a gente está logando no sistema. Então isso aqui é automático. Então vamos colocar o CarID, ConID e FLDate, que é a linha aérea, a linha de conexão, a conexão aérea e a data do voo. Então vamos lá. Select Options, dois pontos. Toda vez que formos declarar Select Options, por definição, de uma forma global, a não ser que aonde você esteja fazendo defina de outra forma, a gente coloca um S. Tá bom? Então, vamos colocar S_CarID, que é o primeiro campo. Tem uma forma de construir ele que em vez de colocar types aqui, a gente vai colocar for S_flight_CarID. Tá. Vamos só dar uma olhadinha nesse comando aqui. Este aqui é parecido com parameters, só que ele vai criar aquele range de dados e aquela seleção complexa. Então esse aqui é o nome da variável que a gente criou. E quando a gente coloca for campo tabela, ele vai criar esse select options
para esse tipo de dados. Se a gente tentar compilar, ele não vai, ele vai chiar aqui, porque ele vai falar que este carinha ele não conhece. Então, toda vez que nós utilizarmos o Select Options, nós precisamos ter ele declarado no programa. Ou a gente declara, por exemplo, o que é mais comum se declarar, com um comando que chama tables. Tables s flight. Caramba, outro comando. Mas esse comando é bem simples. O que é esse tables aqui? Esse tables, ele define exatamente uma estrutura. Isso aqui é praticamente igual a gente fazer isso aqui, ó, data sFlight type sFlight. Vamos verificar a sintaxe. Olha que interessante. Quando a gente coloca tables sFlight, nós estaremos falando para o nosso programa e para o compilador que pretendemos atualizar essa tabela e trabalhar com ela. Então, isso aqui ele acaba virando uma estrutura, que é a mesma coisa disso aqui, certo? Isso aqui ele acaba sendo obsoleto, mas é muito utilizado em todo lugar. E a diferença também é que, usando aqui, perceba que a gente não coloca denominação de, por exemplo, Global Structure sFlight. No caso da Tables, se a gente colocar GW sFlight, ele vai achar porque isso aqui não existe no repositório, não existe no dicionário de dados ABAP. Então, qual que é a diferença? Apenas essa. Ele vai criar uma estrutura sFlight, certo? E fazendo assim, ele cria também uma estrutura, mas a gente consegue colocar a denominação que identifique o campo. Aqui, nós estamos falando de uma linguagem que se desenvolveu muito. Só que quando ela se desenvolve, ela não pode ignorar o passado. Porque imagina que você implementa, começou o SAP há muito tempo, já estava em vários clientes, eles não poderiam simplesmente ignorar os comandos que já estavam ativos nos outros clientes para colocar um conceito novo. Então é por isso que existe esse conceito de obsoleto e atual, para que o passado não pare de funcionar. Então, via de regra, até para vocês se identificarem mais quando estiverem debugando programas standard, vamos utilizar esse conceito, tables sFlight. Mas fiquem na cabeça que isso aqui é uma estrutura, apenas isso. Legal? Então, ó, como ele encontrou aqui, ele não chiou. Vamos ativar e vamos processar. Plim, olha que legal. Ele criou aquele range de dados complexos. Aqui ele pegou o nome do programa porque ele vai precisar fazer aquela mesma operação GoTo Text Elements Selection Text. E como este carinha está no repositório, vamos marcar aqui, ele já vai trazer para a gente todas as descrições, o tipo de elementos. Vamos salvar, vamos ativar e vamos voltar. F8, olha que legal, Airline. Bacana, vamos criar isso aqui também para os outros dois campos, S com ID, for sFlight com ID. E sFLDate, for sFlight, FLDate. Bacana, vamos ativar aqui, ativando. Eu vou aqui em GoTo, Text Elements, vou marcar os dois aqui, vou dar um Enter, ele já pegou. Vamos ativar, vou dar um voltar F3 e vamos processar, plim, olha que bacana. Já temos os nossos campos de seleção. Legal? Agora, vamos deixar a coisa um pouquinho mais bonitinha. Vamos criar um box para colocar esses campinhos. Olha que legal. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é bitolar. Entendeu? É uma forma que o compilador vai esperar e a gente tem que apenas fornecer o que ele está esperando. Então vamos lá. Selection screen begin of block B1 with frame title text 001.
Caramba, que palavrão! Selection screen. End of block B1. Então, nós abrimos e fechamos. Abrimos o box e fechamos o box. O nosso box tem esse nome aqui, ó, B1. Legal? Então, olha que interessante. Selection screen. Começa para mim o bloco B1 com o frame, esse título aqui. Este cara aqui, vamos apenas ignorar por enquanto, certo? A gente vai mexer bastante com ele. Vamos salvar e vamos dar um duplo clique nesse text 001. Vamos confirmar a criação do objeto. Esse carinha é um objeto de texto. Vamos colocar aqui seleção. Vamos confirmar e ativar. Quando a gente for ativar, como estamos criando alguns objetos e não só um report, no caso, este objeto aqui, ó, Wrapped, que é o objeto de texto que a gente acabou de criar, ele vai também estar inativo. Então, quando existirem mais de um objeto inativo, ele vai perguntar para a gente, quais que você quer ativar? Este aqui ou os dois? Então, vamos deixar aqui no que ele já vai querer ativar, que é esse aqui. Deixa ativar. É só confirmar o que ele marcar ali. E agora vamos ativar o outro programa. Legal? Vamos processar. Olha que legal. Ele criou um box em volta dos campinhos. Então, quando vocês verem uma tela feita assim, vocês já vão saber como é que é feito. E por que é tão importante aquela aula que a gente fez sobre tabelas internas e como funciona a manipulação de dados? Porque se a gente chegasse nesse ponto aqui, sem aquela parte de header line, a gente ficaria perdido para o que vai se suceder agora. Legal? Eu vou voltar aqui. Eu vou colocar um Start of Selection, certo? Para começar a seleção. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou colocar Perform Select. Para irmos começando com esse conceito de encapsular o códigozinho dentro dessas subrutinas que se chamam Perform. Vou dar um duplo clique aqui. Yes. Eu vou criar no programa básico, não vou criar no programa que ele vai sugerir, porque ele vai sempre tentar criar um outro include. Esse conceito de include vamos ver também com bastante tranquilidade. Neste momento é assim, não entendeu? Decora. Beleza? Bacana. Então ele vai começar a processar aqui, vai entrar no select. E aqui nós vamos fazer o select da tabela sFlight. Então para fazer select, nós vamos colocar os dados em algum lugar. E este lugar vai ser a nossa tabelinha interna. Então vamos aqui, entre um pouquinho antes o selection screen, vamos criar declarações. Data, criar uma tabela interna. Aqui nós podemos escolher com ou sem headerline. Vamos escolher sem headerline, porque é a forma é a melhor forma de programação atual. GT, porque é uma tabela global, certo? Tudo que a gente declarar aqui vai estar visível em todo o código. GT, sFlight, type, standard table of sFlight, vírgula. Vamos criar também aqui um GW, sFlight, type, sFlight. Então, aqui temos a tabelinha interna e aqui a estrutura. Como ele não é headerline, precisamos de uma estrutura para trabalhar os dados e conseguirmos manipular os dados dentro da tabela interna. Legal? Então agora eu vou descer aqui para o select, para o form de form aqui. E vou fazer o seguinte. Select select asterisco from sFlight. Então selecione para mim. O asterisco quer dizer todos os campos. Todos os campos que tiverem lá, seleciona para mim. Eu poderia colocar aqui algum campo específico, por exemplo, CarID, ConID. Mas no caso, a gente quer a tabela inteira. Então, a gente põe asterisco. From sFlight into table
global table sFlight where CarID in sCarID. Então perceba que aqui nós não utilizaremos o sinal de igual ou equi, mas sim in. Isso aqui eu vou explicar exatamente depois que eu terminar este select. And conid in sconid and fldate in sfldate. Então, quando utilizamos parameters, que eles representam apenas uma declaração de variável com um valor único, a gente utiliza eq. Porém, quando estamos utilizando o select options, ele cria um range. Mas para explicar isso, eu vou verificar a sintaxe aqui, vou ativar e vou colocar um breakpoint bem neste select e vou ativar. Então aqui temos a seleção dos campinhos. Digamos que nós não vamos preencher nada e vamos processar. Ele vai parar aqui. E aqui é muito importante para vocês entenderem por que a gente estudou tanto tabela interna. Então temos esta tabela interna que não tem header line. Tá vendo? Não aparece nem o chapéuzinho aqui, nem aquela tabelinha. Ela está vazia e tem 14 campos. 14 colunas. Bacana. Vamos agora dar um duplo clique aqui, ó, sCarID. Olha que interessante. Quando a gente declara select options dessa forma, quer dizer, só tem essa forma de declarar select options, ele cria esta variável como se fosse uma tabela interna com headerline. Mas não é uma tabela interna. Ele cria uma tabela interna chamada de range de uma forma específica. Como é que é esse range? Vamos dar um duplo clique aqui, ó. O range, toda vez que a gente criar um range, ele vai criar com base nos dados que a gente fez referência, mas sempre com esses campos aqui, ó. Sign, options, low, high. Independente do tipo de campo, ó, conid, ele vai criar sempre as mesmas colunas. Se for no fldate, ó, sign options, esses sign options, eles são exatamente iguais sempre, tanto no tamanho. Agora, o low e o high, que é aquela parte de D até, ele vai sempre acompanhar o tipo de dados que foi declarado. Por que isso? Porque como o select options ele é completo, ele é bem complexo também, você consegue colocar range de exclusão, range de dados e toda essa questão, ele precisa dessa tabelinha para conseguir contabilizar tudo isso e pedir na seleção para ele trazer exatamente o que a gente quer. Porque senão o select ia ficar extremamente complicado. E o ABAP, o legal dele, é que ele tenta simplificar muito isso. Então, se você fosse fazer um select desse em uma outra linguagem, seria muito mais complicado. E o ABAP ele tenta simplificar muito a questão do select e dessa parte de SQL no banco de dados. Então, olha que interessante. Quando eu passo os ranges sem dados, ou seja, vazios, como é que eu vou saber se eles estão vazios aqui? Ó? Eu vou botar colchetes. Aqui, aqui e aqui. Para que isso? Para observar só o source, só o miolo, o conteúdo da tabela. Ó, tá tudo vazio. Quando eu faço desta forma, com o range vazio, ele vai simplesmente selecionar tudo conforme esse valor. Então, o CarID dentro deste range vai selecionar tudo que é o CarID, todos. Da mesma forma com os outros parâmetros do select. Eu vou dar um F5. O sai sub RC é 0, ou seja, ele conseguiu selecionar. E olha que bacana. Olha quantos registros ele trouxe na nossa tabelinha. Vamos entrar aqui. Olha que legal. Ele trouxe tudo isso. Ele não restringiu nada porque o select options estava vazio. Vou dar um F3, F8. Como a gente não fez nada para tratar esses dados, então ele já exibiu assim.
Agora, olha que interessante. Eu vou colocar aqui airline, vou colocar AA até AC e vou complicar, quer ver? Ó. Excluir para mim este campo aqui, ó, o AB e o range também. Vamos supor que eu quero excluir da seleção esse range aqui, ó. Quer dizer, loucura, né? Olha o que aquele objeto com aquela pequena declaração vai conseguir manusear. Então, temos o range aqui e como tem valor aqui dentro, ele fica verdinho. Vou processar e vamos fazer a mesma coisa. Então, os dois últimos ranges estão vazios porque não preenchemos nenhum valor na tela de seleção, mas olha o primeiro, tem 3 registros. Vamos entrar. Olha o que ele fez. Esses sign e options existem para exatamente indicar para o select o que ele quer fazer. Então, I e between, BT significa between, de AA a C. Esse aqui é de excluir e também de excluir between. Então, vai excluir para mim o que for igual a AB, vai excluir para mim o que for entre FG e JL e vai selecionar para mim o que estiver entre AA e AC. Então, é por isso que ele cria uma tabelinha, porque você não tem como passar todo esse tipo de informação se fosse apenas um campinho. Legal? Deixa eu voltar aqui F3, vou selecionar F5. Ele conseguiu selecionar, mas olha, vamos dar uma olhada aqui. Quantas linhas ele selecionou? Apenas 30. Todas conforme aquela restrição. Certo? F3 para voltar, F8. Então, assim, olha que interessante. Aprendemos a criar esses campos de Select Options na tela e a fazer seleção. E por que é tão importante também saber isso? Imagina que você vai ser um funcional e vai fazer uma especificação técnica. Se você não tem esse conhecimento, como é que vai ser sua especificação técnica? É muito ruim e o ABAP sofre muito quando tem esse tipo de limitação. Ele vai perder tempo e vai não ser tão assertivo, certo? Agora, com esse conhecimento, você vai saber exatamente a dificuldade do ABAP para entender a sua especificação. E vai fazer aquela especificação bem feita, que não vai gerar aquelas dúvidas. Legal? Vamos voltar aqui. E feito o select, agora nós temos que exibir. Nós poderíamos exibir daquela primeira forma que fizemos, com o comando write, dando loop na tabelinha e exibindo. Mas agora vamos fazer de uma forma mais bacana. Perform show ALV. Vou clicar aqui, ele vai pedir para criar essa subrotina. Vamos escolher o programa principal. Está aqui. E nós vamos criar o ALV por função, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Existe uma coisa chamada função. O que é uma função? Uma função é uma outra forma também de encapsular os códigos. Mas qual que é a diferença? Ele encapsula de forma a que qualquer um utilize. Então, imagine que você tenha, por exemplo, um cálculo de data, um cálculo de imposto, mas não quer utilizar só no seu programa e também quer disponibilizar isso para outros programadores utilizarem. Então, você pode criar funções que qualquer um pode usar. Vamos olhar isso aqui de uma forma bem rápida. A gente vai criar funções também num futuro bem breve. Mas vamos colocar isso aqui dessa forma. Está vendo esse pattern aqui? Pattern são os modelos. Isso aqui é uma forma, uma ferramenta para agilizar a inserção de objetos no código. Vamos clicar aqui. Vamos deixar call function marcado. E vamos colocar reuse, underline, alv, underline, list, underline, display. Certo? Se tudo deu certo e você marcou, escreveu certinho,
ele vai aparecer um troço muito louco, muito louco. Olha que gigante. Legal? Não se assustem. Essa aqui é a função. Então, a função, ele tem os parâmetros de exportação, que você vai estar mandando para ela, e os parâmetros de importação, que são esse import e o tables, que a gente vai estar brincando com isso. Ele tem muita coisa aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é deletar esse asterisco na frente aqui para descomentar esse carinha aqui. E a gente vai descomentar, a gente vai deletar vários carinhas, quer ver? Ó? Vamos deletar este. Esse structure name vamos deixar. E vamos já colocar aqui é o sFlight. Ou seja, nós vamos passar para essa função qual estrutura é o da tabelinha interna que a gente quer exibir. IsLayout, vamos utilizar. Este aqui também não, mas eu vou deixar ele aqui. Estes outros não. Ó, o G dele tem uma porrada de coisa. Esses dois também não. Vou maximizar aqui para vocês darem uma olhadinha. O que vai restar? E o Exceptions, que é sempre bom manter, certo? Para, sabe, eu vou deletar aqui no final, só para ficar bem enxuto. Então, o que a gente vai colocar aqui? Passamos o sFlight. Legal. Perceba que tem vários parâmetros, né? Tem uma porrada de parâmetros. Se a gente der um duplo clique aqui, vamos salvar, vamos dar um duplo clique em cima do nome da função e o drill down do SAP vai nos levar até aqui. Quando ele leva dentro do conteúdo da função. Então ele tem um monte de coisa. Essa aqui é a parte standard, de programação standard. Vamos aqui em import. Olha que interessante. Aqui no import são todos os parâmetros que a gente viu lá quando a gente clicou em pattern e chamou o modelo. E todos esses parâmetros, ele tem algumas opções aqui. A primeira delas é se ele é ou não opcional. E vão existir alguns, na verdade, todos os parâmetros são opcionais dessa função. Geralmente, na maioria das funções, existem os parâmetros que não são opcionais. Então, já indica para você o que você efetivamente tem que usar para a função funcionar. Essa função aqui ela é tão genérica que, passando o mínimo possível, ela já funciona. Então, vamos testar. Eu vou voltar aqui. Eu não vou passar esse layout. Vou passar apenas duas coisas. Olha que bacana. A estrutura e a tabela. Essa tabelinha que a gente recebeu os dados. Certo? Eu vou deixar aqui um pouco menos de linha. Vou verificar a sintaxe, vou ativar. Eu vou avisando que pode dar um dump. Legal? Então, vou colocar um breakpoint aqui no perform select. Vou dar um F8. Eu vou executar ele aberto para ele selecionar tudo mesmo. Executar. Então, a primeira forma aqui é o perform select. Se eu apertar F5, ele vai entrar dentro do perform. Se eu apertar F6, percebem que aqui ele pula a instrução? Ó, vou apertar F6. Ele não entra. Certo? Isso é bem importante para quando você quer passar a instrução inteira e não ficar entrando em cada subrotina. Mas aqui eu quero entrar, então F5. E se eu apertar F5, ele vai entrar na função. Então vou apertar F6. Olha que legal. Ele é só realmente isso que precisa. E ele exibiu para a gente, mas não aquele ALV bonito, mas esse ALV display. Esse ALV, se vocês se lembrarem daquele comando write, ele é inteiro construído com o comando write. E ele exibiu para a gente tudo. Ele tem também algumas formas de ordenar a coluna. Tem até somatório aqui, olha, acho que ele soma aqui no final. Só que ele não é tão bonito e tão versátil como a ALV. Então vou voltar aqui, vou dar um F8 e voltamos para a nossa tela inicial. Dá um voltar. Eu vou aqui em Show.
E nós vamos utilizar este e vamos utilizar também o outro alívio bonitinho. Quer ver? Ó? Pattern. Vou colocar aqui. Eu vou dar um asterisco e vou marcar o match code só para ele procurar para mim. Vou procurar aqui esse list aqui, peraí. Display. Alve grid. Ah, aqui, ó. A diferença é o que, ó? Um é list e o outro é grid, certo? Mas não vamos chamar o pattern porque ele vai bagunçar tudo. Vamos usar um Ctrl C aqui, Ctrl V. E onde é list, vamos colocar grid. Vamos ver se funciona. Eu vou comentar. Como é que eu comento em massa? Olha que interessante. Eu vou marcar tudo aqui e vou apertar Ctrl, vírgula. E aí ele já vai colocar um asterisco em cada parte marcada. Para eu retirar, eu marco aqui e coloco Ctrl junto com ponto. Ctrl, vírgula, Ctrl ponto. Ctrl, vírgula, Ctrl ponto. Legal? Então vamos deixar ele comentadinho. Vamos ativar F8 e F8. F8 mais uma vez. Ah, olha que legal. Então apenas troquei de função. Apenas isso. E ele exibiu para a gente o LV mais bonitinho. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um outro pop-up aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. 34? Não, já está excelente. Pessoal, é isso que eu queria mostrar. Então, perceba que não é nesse momento um bicho de 7 cabeças fazer uma seleção e exibir para a gente, né? Colocando um LV list ou um LV grid. Na próxima aula a gente vai trabalhar melhor isso e fazer um exercício bem fofinho. Beleza? Um grande abraço e fui! Então, para finalizar essa aula, eu vou deixar aqui um exercício com vocês. Olha que legal. E este exercício, ele vai pedir, ele é bem simples, certo? O nome do report vai ser o 9exe e o seu ID. E é para criar o mesmo estilo de relatório, só que olhando para essa tabela. Qual que é a grande diferença aqui? Essa tabela, SPFly, ela só tem o car ID e icon ID. Quer ver? Barra NS11. Ela só tem o car ID e o icon ID como chave. Então, não precisa do FLDate. Então, é só usar essas duas como chave, criar um report, fazer ele funcionar e finalizou esse exercício. Beleza? Abraço!